Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Pelo Reino. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se você não deu like, ainda dê o like, que isso nos ajude a que o vídeo chegue e mais pessoas. O YouTube entende que o vídeo é relevante, um conteúdo legal e acaba indicando esse vídeo para outras pessoas, amém? Quem fala é pastor Carlos Martins. Eu venho falar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Eu tenho visto muitas coisas que têm acontecido em nosso meio e Deus ministrou essa palavra em meu coração, que se encontra lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Eu entendo hoje em dia e realmente está acontecendo literalmente o que Timóteo está dizendo, né? Está dizendo que haverá um tempo que as pessoas vão ignorar os ensinos bíblicos, os ensinos corretos das Escrituras Sagradas, para satisfazer os seus próprios desejos, né? Deixam de lado os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou nessa palavra, nessa Bíblia, nesse livro sagrado, né? Sabemos que contém muitos conselhos, muitas palavras valiosas do reino de Deus para a transformação do caráter do cristão. E ainda diz que as pessoas ainda vão arranjar uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Ou seja, não vão mais suportar o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo e vão fazer aquilo que elas querem fazer, ou aquilo que elas querem ouvir, aquilo que vai satisfazer o seu ego. As pessoas, vai chegar um tempo que não vão mais suportar os verdadeiros ensinos de Jesus Cristo. E a gente pode ver na atualidade, a gente vê hoje em dia igrejas sendo lideradas por casais homossexuais, né? Pessoas que estão em adultério, estão deixando de lado literalmente o encargo pastoral para ficar pregando palestras de coach, né? E não as escrituras sagradas. O púlpito de Deus, ele é sagrado. O altar do Senhor é para propagar o evangelho genuíno, propagar a palavra divina. E hoje em dia o homem tirou Deus do centro e colocou os achismos dele no centro. Hoje em dia o sermão está sendo colocado como o homem o centro do sermão. Não é mais Deus que está sendo o centro do sermão. Hoje em dia está acontecendo coisas que a gente não via há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Mas hoje a gente está vendo algo muito horrendo. Hoje em dia a gente está vivendo a era da apostasia, onde o homem tirou Deus do centro, onde as igrejas hoje em dia estão sendo lideradas por casais, pastores homossexuais. Hoje em dia os pastores deixaram de lado os seus encargos, deixaram a Bíblia e começaram a pregar os nossos achismos, nossos pensativismo. Está sendo pregado palestras de coach em cima do altar. E altar não é lugar de querer dar conselhos motivacionais. Altar é lugar de propagar o evangelho, pregar a ressurreição, pregar a transformação do ser humano, pregar a vinda de Jesus. E hoje em dia nós não estamos vendo isso mais. E nós temos que estar preparado para ver realmente quem é quem em cima do altar. E como a gente vê quem é de Deus e quem não é? Nós vemos isso mediante
o que a palavra de Deus nos diz, né? A gente vê o quê? Os frutos do Espírito Santo. E qual que é o fruto do Espírito Santo? Primeiramente, nós vamos lá em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Mas juntamente com isso, se há Espírito Santo, a primeira oportunidade que há ali de ser manifestado o Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado. Então, se uma pessoa que diz cheio do Espírito Santo, mas não prega sobre o pecado e contra ele, não há Espírito Santo nisso. Tem que ser vigiado. Hoje em dia, a gente tem visto muitas coisas acontecendo dentro da igreja cristã. E nós não podemos deixar isso acontecer. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, diz que até que haja heresias entre vós, para que os sinceros se manifestem. E nós somos os sinceros, que tem que se manifestar mediante aquilo que tem sido pregado nas igrejas. Devemos se levantar contra. A palavra diz, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar mais atenção aos verdadeiros ensinamentos. Vai chegar um momento, e já está acontecendo esse momento, que você prega, fala a verdade, ensina a verdade, e as pessoas não querem saber da verdade. As pessoas querem ouvir aquilo que elas amam ouvir, aquilo que vai saciar a vontade delas ouvir. E isso é muito sério. Estamos entrando num tempo de apostasia, onde há teologia inclusiva, onde Deus aceita todo tipo de ser humano, tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele pratica, Deus mesmo assim aceita. Não é dessa forma, porque Deus é um Deus santo e ele não aceita pecado. A Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então essa teologia inclusa é balela. Essa teologia não é de Deus, é do próprio diabo. Porque Deus, ele nunca vai partilhar do pensamento do ser humano. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Só esse verso bíblico já quebra toda linguagem e liturgia da teologia inclusa. Isso não existe. E essas teologias não existem. Teologia da prosperidade, teologia do coach, essa teologia inclusiva são teologias demoníacas. A única teologia perfeita de Deus é Jesus. Então tudo que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, você rasga e joga fora. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e fique esperto. Olha os tempos e analise as escrituras e você vai ver o que está acontecendo hoje em dia no meio da igreja cristã. E analise bem a Bíblia para que você não seja enganado. Amém? Se inscreva no canal, dê o like e fica com Deus.